Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores de domingo. Hoje, 24 de setembro, abordamos a pastoral universitária com o seu novo responsável, Padre Paulo Vieira. Conheça antes ainda a atualidade da Diocese açoriana. Enquanto presidiu a celebração do primeiro centenário da Igreja da Ribeira Quente, Dom João Lavrador pediu aos açorianos que não percam a força evangelizadora. Carmo Rodeia. Um dos grandes males do nosso tempo é a falta de força evangelizadora, disse o Bispo de Angra, durante a celebração que assinalou esta sexta-feira o primeiro centenário da Igreja Paroquial da Ribeira Quente, que foi dedicada. Dom João Lavrador exortou os açorianos a não perderem essa força evangelizadora, que se traduz na vontade de evangelizar, mas também de se ser evangelizado. O responsável pela Igreja Católica Insular sublinhou a alegria e a festa que representam esta celebração do centenário, que deve interpelar e enviar cada um dos seus membros ao encontro dos outros. Para o prelado insular, a boa notícia da salvação continua a ser hoje a missão da Igreja, de cada comunidade cristã e de cada um dos batizados. E embora reconheça que se trata de uma missão exigente, o Bispo de Angra pede aos ribeiraquentenses, em primeiro lugar, mas também a todos os cristãos açorianos em geral, para se inspirarem no exemplo dos seus antepassados, sublinhando ainda que a Igreja tem de ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida da Boa Nova do Evangelho. A missa solene comemorativa dos 100 anos da Igreja da Ribeira Quente e a sua dedicação inseriram-se na festa desta freguesia piscatória em honra de São Paulo, que decorre até dia 26 de setembro e é presidida pelo atual vigário episcopal para o Ocidente, Padre João António das Neves. A festa começou no dia 17 e terminará no dia 26 com o chamado Enterro das Espinhas, como salienta o programa a que a Igreja Açores teve acesso. Este domingo é o dia principal da festa, com missa solene e procissão acompanhada pelas filarmónicas. Sendo uma data muito especial, refere um comunicado da paróquia, a procissão de São Paulo, que sairá pelas 5 horas da tarde, está a ser preparada com muito carinho pelo povo da Ribeira Quente e as principais ruas da freguesia estarão encerradas ao trânsito a partir das 4 da tarde. Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores, sobre a festa dos 100 anos e dedicação da Igreja da Ribeira Quente. O Secretariado Nacional da Pastoral Social organizou de 19 a 21 de setembro o 31º Encontro da Pastoral, sob o tema Família e Transformação Social, uma perspectiva a partir da Amoris Laetitia, numa unidade hoteleira em Fátima. Vitória Furtado, responsável pelo serviço na Diocese de Angra, contou ao Igreja Açores as conclusões deste encontro. O que ficou, não é, deste seminário em termos gerais foi a necessidade, à luz da orientação do Papa Francisco, na exortação à alegria do amor, que é necessário, de facto, investir numa igreja melhor. Uma igreja mais atenta às diferenças e fragilidades, mais sensível às particularidades, uma igreja mais integradora, mais consciente das fraquezas e das necessidades das famílias, geradora de respostas diferenciadas na promoção da dignidade humana e principalmente uma igreja mais unida e mais próxima. Portanto, é esta a mensagem que trago de Fátima e espero podermos contribuir para implementar estes conceitos na nossa diocese. Recentemente nomeada pelo Bispo Dom João Lavrador para liderar o serviço, Vitória diz-se feliz pelo secretariado ter reagido positivamente à intervenção açoriana. Nós apresentamos uma apresentação intitulada Ação Social nas Paróquias da Diocese de Angra, Conhecer para Melhor Intervir,
que correspondem a um estudo diagnóstico que foi realizado pelo Serviço da Pastoral Social no ano pastoral transato, e que serviu, de facto, para nós compreendermos um pouco melhor a nossa realidade a nível da Diocese de Angra. E realmente as restantes dioceses que que participaram neste encontro a nível nacional, após eu ter proferido a comunicação, felicitaram muito o trabalho desenvolvido pela Diocese de Angra, solicitaram inclusivamente o envio do questionário que deu origem a este estudo, o que revela de facto um interesse a nível nacional pelo estudo que foi desenvolvido cá na nossa região. E há outras pessoas que inclusivamente até deram algumas sugestões de articulação cá a nível de Angra, como por exemplo a Diretora Nacional da Pastoral da Deficiência comunicou o seu desejo de realizar cá um encontro em Angra, a Coordenadora Nacional da JOC, da Juventude Operária Católica, que destina a jovens entre os 14 e os 30 anos, reiterou a sua intenção de criar um grupo aqui na Diocese de Angra. Portanto, houve aqui uma grande reação. Do programa do Encontro Nacional constaram painéis que focaram temas como as famílias mais frágeis, sobre as prioridades, família e trabalho, as opções ou ainda educação, liberdade e sonho sobre a felicidade. Decidir sobre o final da vida é um ciclo de debates do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida que promove um encontro na próxima terça-feira em Ponta Delgada. A organização do debate nos Açores ficou ao cuidado da professora catedrática de Ética Maria do Céu Patrão Neves. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considerou que, estando a ser debatido na Assembleia da República uma matéria tão importante como questões relativas ao final de vida, e não havendo ainda o debate necessário, a informação e o debate necessário na sociedade, que deveria ser esta mesma instituição a promover esse mesmo debate. E por isso, em boa hora, tomou a decisão de avançar com este ciclo de debates sobre todas as problemáticas relativas às decisões sobre o final da vida humana, fazendo em todo o país. Por isso, Coimbra, Porto, Lisboa, Covilhã, Braga e também em Ponta Delgada. Aliás, saúda-se esta iniciativa de vir também à região autónoma dos Açores para promover um tema tão importante como é este das decisões em fim de vida. Sob moderação de Paulo Simões, diretor do jornal Açoriano Oriental, o encontro coloca em debate Dionísio Faria e Maia, Maria do Céu Patrão Neves, Pedro Gomes e Zoraida Soares. O painel foi escolhido muito a partir daquilo que são os objetivos do Conselho Nacional de Ética, que é promover uma reflexão bastante plural. Temos pessoas com sensibilidades ideológicas diferentes, temos um equilíbrio de género, temos profissões absolutamente distintas e todas elas empenhadas também, implicadas, direi melhor, nesta matéria. Por isso, creio que realmente o painel, constituído por um médico intensivista, por um jurista, eticista, político, reflete de facto as áreas mais implicadas nesta tomada de iniciativa legislativa sobre decisões de final de vida. Neste sentido, serve perfeitamente aquilo que se pretende, que é criar condições para um debate amplo, plural, independente, honesto, transparente. É isto que o grande objetivo do Conselho Nacional de Ética, e eu penso que vai ser muito bem conseguido com este debate no próximo dia 26 em Ponta Delgada.
A iniciativa terá lugar na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e é aberta à comunidade. Por questões de logística, os interessados devem inscrever-se no site do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas se por algum motivo não puderem fazê-lo, basta aparecer antes da hora de arranque do debate pelas 17h30. Nos próximos dias 6 e 7 de outubro, as Casas de Saúde de São Rafael e do Espírito Santo vão desenvolver um simpósio científico de saúde mental. O encontro vai ter lugar no Teatro Angrense e conta com nomes pesados nacionais e internacionais, garante Margarida Muniz, diretora clínica da Casa de Saúde do Espírito Santo. Nós conseguimos cabeças de cartaz de renome à escala do país e até à escala internacional, não é? Pessoas muito importantes nas suas áreas. Pode-se dizer número 1 em cada área, como por exemplo o professor Saraiva ou a professora Isabel Santana, são de facto praticamente os números 1, digamos assim, nas suas áreas de trabalho. António Palha, professor catedrático, Carlos Saraiva, professor de Psiquiatria, Maria Isabel Santana, doutorada em Neurologia e Gustavo de Jesus, médico psiquiatra, preenchem um cartaz que pretende mostrar a importância do tema, refere Margarida Muniz. Nós sabemos que a prevalência em Portugal é das mais elevadas da Europa, cerca de 22,6%, só acima de nós só a Irlanda, 23%, e dentro dos países civilizados, os Estados Unidos, que têm já 26,7%. Acresce que estes números já revelam a importância do tema, mas para além disso, acresce que demora muito tempo até as pessoas procurarem ajuda, às vezes em média 8 anos até que as pessoas procurem ajuda. Portanto, falar do tema, diminuir o estigma, é importante para as pessoas procurarem ajuda. Depois temos outro tema que é o envelhecimento da população e o facto de que, com o envelhecimento da população, aumenta a prevalência das demências e dentro das demências, 60% a 70% delas são demências de Alzheimer. Efetivamente, os Açores não fogem à tendência europeia de envelhecimento da população e também é uma realidade de que o suicídio, nomeadamente nos jovens, nos Açores, está a aumentar. Já a diretora clínica da Casa de Saúde São Rafael, Ruth Alves, garante que é um encontro que prova que o que se faz nos Açores tem qualidade à escala nacional. Ocorrer aqui na nossa ilha, onde ocorrem poucos eventos, o evento permite promover uma reflexão conjunta acerca do trabalho que nós realizamos nestas casas, trazer temas pertinentes e da atualidade. Se calhar percebermos que muitas vezes pensamos que o nosso trabalho, por estarmos mais isolados ou por não estarmos muitas vezes no continente, não é tão bem feito ou não é de tanta qualidade, e percebermos por comparação ao que se faz lá fora que efetivamente desenvolvemos um trabalho de qualidade e consistente ao longo dos últimos anos. Para participar no Simpósio Científico de Saúde Mental, os interessados devem inscrever-se online. O custo da participação é de 10 euros para profissionais da área e 5 para estudantes. É nosso convidado deste Igreja Açores, o padre Paulo Vieira, diretor do Serviço Diocesano da Pastoral Universitária. Antes de mais, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos falar sobre as iniciativas que são da responsabilidade deste Serviço Diocesano. O Serviço da Pastoral Universitária, como os outros serviços da Diocese, destinam-se a animar uma faixa específica de toda a comunidade que compõe a própria Diocese, como a Diocese tem serviços para dar um apoio particular à catequese, aos jovens, às famílias, aos doentes, aos necessitados carenciados sociais e outros grupos e setores da sociedade e da própria Igreja. O Serviço da Pastoral Universitária destina-se a animar na fé aqueles que vivem num ambiente académico, desde os professores aos outros funcionários e, especialmente, aos alunos. É lugar comum dizer-se que os jovens estão muito afastados da Igreja. Isto é um fator gritante ou considera que isto é irreversível? Para já é uma expressão que
se usa muito essa de dizer que os jovens estão afastados da Igreja, mas talvez não seja uma expressão assim muito clara ou correta, porque nós muitas vezes entendemos pela Igreja apenas aqueles que frequentam a missa dominicalmente, que marcam presença nas atividades que a Igreja propõe, e tanto faltam jovens como faltam adultos e até mesmo crianças. De qualquer modo, uma vez que a nossa conversa abrange mais a realidade do mundo juvenil, que é o público, digamos assim, principal do mundo académico, é natural que isso que se afirma de uma maneira geral seja observado, mas nós não temos assim muitos dados concretos para falar claramente é senso comum, a observação mais ou menos geral que os jovens de facto estão um bocado arredados da vida da Igreja. No entanto, também vemos em muitas comunidades jovens participativos, concretamente jovens universitários e outros, de qualquer modo, é sempre um desafio em qualquer âmbito que se trabalhe na Igreja, em qualquer setor, procurar promover uma participação maior, porque a participação total, de facto, é impossível. Aliás, no mundo juvenil, há quem diga que depois do crisma, os jovens passam por uma espécie de tempo de interrogação, de um certo afastamento, que não é desejado, mas que muitas vezes também revela esta necessidade de pensar novamente a própria vida e a questão da fé, o lugar onde ela, digamos assim, se integra na própria vida, e depois muitos regressam com mais entusiasmo e com melhor determinação para se sentirem de facto inseridos nas comunidades cristãs. Precisamente esse tempo depois do sacramento do Crisma, em que vem a universidade, em que vem a faculdade, é esse o tempo da pastoral universitária? É nesse período em que mais tem que atuar esta pastoral? Eu creio que sim. Os jovens que estão na universidade, de facto, já fizeram o Crisma, muitos desses fizeram aquela experiência que é comum dizer-se que depois do Crisma há esse tal afastamento, que é uma espécie de festa de despedida, infelizmente. E de facto, no mundo académico também, tudo leva a que se deixe de parte, que haja pouco tempo e pouca apetência para a participação na vida da comunidade e a vivência da fé e a manifestação da fé. Por isso também é que a Igreja se preocupa com este mundo e procura ter uma equipa que procure animar e mobilizar para a participação. Nós, por exemplo, no ano passado, quando fizemos a benção das passas, tivemos o testemunho de alguns professores que acompanham a equipa do Serviço Diocesano da Pastoral Universitária, que deram o seu testemunho de como, durante o tempo académico, eles próprios também fizeram uma espécie de pausa, de afastamento, que acham que não foi o ideal, mas que dão graças a Deus por terem regressado, digamos assim, à vivência da fé. E esse testemunho que eles deram manifestou-se concretamente depois no diálogo que tivemos com alguns finalistas que nos disseram que tinha passado praticamente o mesmo com eles e que acham que foi uma pena que não tivessem ao longo do tempo da vida académica vivido tão continuadamente e tão inseridos na vida da comunidade, e que ainda bem que houve aquele momento de bênção e de oração, que foi uma espécie de reaproximação à vivência da fé e à experiência da vida em comunidade. O facto de cada vez os casais casarem mais tarde faz com que este período de interregno seja maior e depois seja mais difícil até ao sacramento do casamento conseguir voltar a trazê-los, ou se calhar esta pausa maior até voltarem à Igreja até cria alguma maturidade? Certamente que cria alguma maturidade, porque quando se regressa depois de um tempo maior de afastamento, certamente se regressa com maior consciência e mais convicção e mais vontade de participar, porque se acha essa realidade como uma realidade
de valor para a vida, uma mais-valia para o crescimento pessoal e a vida na própria comunidade. No entanto, o ideal seria que se fizesse sempre um caminho progressivo de crescimento, de vivência da fé, com as características próprias do momento da vida em que se está a viver, quer no mundo do estudo, quer no mundo do trabalho, que também está muito difícil de ser atingido mesmo para aqueles que conseguem preparar-se academicamente fazendo um curso. O ideal, de facto, seria o caminho continuado, mas sabemos que há momentos na vida para o progresso e muitas vezes a experiência de fé é aprofundada precisamente nos chamados momentos limite, situações de dificuldade, de sofrimento ou de compromisso na vida. São esses momentos que, de facto, marcam as pessoas. Mas este intervalo, este interregno maior, também é um maior desafio para a pastoral universitária, certamente. Sim, certamente. Nós, como equipa, estamos a funcionar há bem pouco tempo, uma vez que praticamente só se fazia a benção dos finalistas, a benção das pastas, e agora queremos fazer um trabalho mais continuado de acompanhamento quer dos jovens, quer dos professores e outras pessoas que trabalham na universidade. É um acompanhamento, portanto, mais continuado, porque achamos que isso de facto seria o ideal. No entanto, sabemos que temos de estar abertos também e prontos a acolher aqueles que fazem uma pausa e depois que têm a oportunidade de regressar com um acontecimento mais importante na vida, como poderá ser o momento da benção das pastas. A benção das pastas, nós, a partir deste ano, queremos fazê-la, vamos lançar isso na abertura do ano, que será uma Eucaristia no dia 17 de outubro, na Igreja da Senhora Fátima. Queremos fazer dela não apenas aquele acontecimento lá da Semana Académica para abril, maio, mas queremos fazer ao longo deste ano uma caminhada de preparação para que não seja uma coisa que cai do céu assim como uma coisa mágica, seja ter preparado. Ao contrário, queremos já desde o princípio, agora nesta missa da abertura, promover a inscrição daqueles que de facto querem essa bênção e ao longo dos semestres ir preparando com algumas atividades de formação, atividade de solidariedade e até de formação com conferências, mesas redondas, para mostrar que a fé faz sentido e deve ser vivida na circunstância em que estamos, concretamente no mundo académico, e que assim, ao longo deste percurso, se prepare convenientemente a benção de finalistas e, sobretudo, que se aponte para a integração na sociedade e no mundo do trabalho com esta perspectiva que nós temos cristã de responsabilidade social, de liberdade, de ação ética que, de facto, aqueles que se formam na universidade têm de ter para depois integrarem a sociedade concretamente no mundo do trabalho. Portanto, querem mostrar aos finalistas que a pastoral universitária é mais do que a bênção das pastas no final do ano letivo. Portanto, vai ser um ano intenso em termos de iniciativas para os estudantes académicos nos Açores. Sim, vai ser o máximo que nós, de facto, conseguimos, sabendo que os estudantes são muito ocupados e têm muitas propostas. Queremos que a nossa proposta não seja mais uma, mas seja uma grande proposta de caminho em conjunto. Na equipa na equipa da pastoral universitária nós temos professores, temos outros funcionários da universidade e temos, sobretudo, alunos que representam cursos e querem mobilizar os seus colegas porque eles próprios, tendo a sua vivência pessoal e fazendo parte desta equipa, é que hão de tomar também iniciativas que já têm tomado, já temos um programa alinhavado para este ano, essas propostas que de facto façam viver o mais intensamente possível a fé e
o crescimento nessa mesma fé ao longo deste ano e de todos os anos que compõem a universidade, porque nós preocupamos não só com os alunos finalistas, naturalmente, mas até temos um lugar especial, quer para os calouros, quer para aqueles que já estão a meio do curso, e vamos procurar que todos se sintam integrados e com, digamos assim, com espaço para serem ouvidos, para proporem, para fazerem algo que a equipa da Pastoral Universitária está disposta a apoiar, porque a nossa tarefa não é, naturalmente, que é também propor, mas não é sobretudo propor coisas aos universitários, mas sim apoiá-los nas suas iniciativas, porque aquilo que nasce da iniciativa dos jovens certamente terá mais sucesso e mais empenho da parte deles do que coisas propostas por um grupo, digamos assim, quase que estranho. Não é estranho, porque a maioria, a quase totalidade das pessoas que compõem a equipa da Pastoral Universitária, o Serviço de Exercício da Pastoral Universitária, é composta por pessoas que estão dentro da universidade a trabalhar, a estudar, e, portanto, queremos que seja algo que faz parte da missão da Igreja, mas integrado dentro da realidade da universidade que a Igreja bem conhece, porque foi a Igreja que fundou as universidades. O contexto, as pessoas que compõem este serviço diocesano e que estão, de facto, no contexto universitário, são importantes, nomeadamente os professores, mas deduzo que os jovens estudantes que fazem parte da equipa também sejam um elemento muito importante para atrair e para trazer novos colegas para as iniciativas da pastoral. Exatamente, nós na equipa dizemos aquilo que a Igreja diz sobre os jovens, que os primeiros evangelizadores dos jovens são os próprios jovens. Procuramos transmitir isso aos mais novos, aos estudantes da universidade que estão na equipa, e procuramos fazer-lhes perceber, e eles próprios já sabem, que a mensagem, se for chegada por um companheiro, por um amigo, por um colega da própria turma que está entusiasmado por alguma coisa e que convida, é muito diferente do que simplesmente chegar uma notícia via e-mail, ou através de um cartaz, ou outra proposto por um aluno, ou por um professor, ou por um funcionário da universidade. Nós que, de facto, a nossa aposta é que seja a começar das bases, que sejam os jovens eles próprios a entusiasmarem-se, a proporem, a organizarem-se, e cá estamos nós para apoiar, e depois eles também a motivarem, a mobilizarem, a cativarem os seus colegas para este processo de vivência e de crescimento na fé no mundo académico. Qual é a realidade da participação destes alunos? É possível quantificar, e também de professores? Isso é sempre difícil. Nas atividades que nós temos realizado, na Bênção das Passas, naturalmente, é praticamente a totalidade. Depois temos feito algumas conferências em que os números são mínimos, temos uma Eucaristia dominical numa capelinha perto da universidade, onde os números também são mínimos, talvez por falta de motivação, talvez por falta de tempo, mas mesmo também essa Eucaristia que temos semanalmente à quarta-feira, ao fim do dia de aulas, nós este ano queremos animá-la de uma forma diferente, fazer com que seja cada curso a animar uma dessas Eucaristias ao longo do ano. Vamos calendarizar tudo isso, também para mobilizar e para fazer participar da parte de dentro, mas de facto essa questão de números é sempre difícil de escrutinar. Os Açores são, ainda assim, um terreno fértil no que toca a grupos de jovens. Temos um rácio, em média, superior de jovens em organismos católicos do que noutras regiões do país, por exemplo. Isto confirma-se? Eu, de facto, pela experiência que tenho, não sou dessa diocese, sou uma congregação religiosa, e, portanto, já trabalhei em várias partes do país. Foi uma das coisas que mais me saltou à vista logo à chegada, é que aqui, de uma forma geral, as pessoas têm mais gosto e apetência por se associarem e viverem em grupo e, portanto, dedicarem-se a uma realidade, pode ser a música, pode ser outro tipo de atividade que os congregue, e isso nota-se também no mundo juvenil,
em que existem, talvez numa média maior, grupos nas paróquias e, sobretudo, adesão a movimentos na igreja, especialmente, naturalmente, que é aquilo que mais nos interessa, e parece que aqui, de facto, ainda se consegue uma maior média de participação. No entanto, encontramos aqui com todas as dificuldades e todos os problemas que os jovens têm em todo o mundo, porque as realidades tocam-se muito, são muito conhecidas, os apelos e aquilo que fascina os jovens são os mesmos em qualquer parte do país, e isso é um grande desafio para que nós façamos também projetos de integrar os jovens e de viver com eles um processo de crescimento, um itinerário que não é só feito de eventos, de coisas que acontecem numa altura e não deixam marca nenhuma, ou que se fazem simplesmente por fazer, algo integrado no itinerário. É um desafio para que nós tenhamos isso e tenhamos isso feito com qualidade e apresentado de tal forma que seja apelativo, que seja capaz de concorrer com outras coisas que cativam logo a atenção e a adesão dos jovens. Esse creio que é o nosso maior desafio, e para isso precisamos mesmo dos próprios jovens, os que mais estão integrados e a viver a sua própria fé na comunidade cristã ou num movimento, sejam eles próprios a dizer-nos qual é a melhor forma de propormos aos jovens aquilo de melhor que nós temos, que acreditamos que é a própria fé e a vivência em comunidade, em igreja. E quais são as ilhas dos Açores onde o trabalho com os jovens requer maior atenção e tem que ser mais intensificado? Eu só conheço trabalho concreto com os jovens, embora já tenha visitado outras ilhas, só conheço praticamente São Miguel e, portanto, não posso falar de outra realidade. Eu creio que não será talvez muito diferente a realidade nas outras ilhas, exceto talvez aquelas que tenham muito menos jovens, mas eu penso que a realidade que se vive em São Miguel será semelhante à que se vive nas outras ilhas também. O Papa Francisco tem centrado as suas atenções muito nos jovens. Os Açores têm seguido este mesmo caminho. O Sínodo dos Bispos virado para os jovens veio em boa hora? Eu creio que sim. Nós, na formação de animadores da Pastoral Juvenil, costumávamos, e temos o hábito de falar sempre desta pastoral, como é que ela é vista e apresentada na Igreja, e normalmente tínhamos dificuldades em encontrar documentos oficiais da Igreja que falassem concretamente sobre a pastoral juvenil. Temos aqui uma citação do Papa São João Paulo II, outra do documento sobre os leigos, que faz uma referência muito breve aos jovens, mas concretamente sobre a pastoral juvenil em si mesma, só tínhamos naturalmente documentos dos nossos bispos ou de outra conferência episcopal e não da Igreja como um conjunto da Igreja Universal, e creio que veio em boa hora esta vontade do Papa Francisco de dedicar o próximo Sínodo dos Bispos à realidade da pastoral juvenil, que não é a mais importante, que não é decisiva na Igreja, todas são importantes, mas é também uma a ter em conta, porque se nós pusermos os jovens, que são de facto a força vital, mais em sintonia com a mensagem cristã e com a vivência cristã, certamente que isso vai dar à própria Igreja um dinamismo mais acentuado e vai fazer com que os próprios jovens se sintam mais integrados e que procurem realizar o seu projeto de vida de adesão ao nosso Senhor Jesus Cristo e fazê-lo dentro da Igreja com mais, digamos assim, mais apoiados. E, portanto, creio que é de louvar esta iniciativa e estamos certamente na expectativa de ver o que dizem os bispos do mundo inteiro sobre o modo como a Igreja deve viver e propor a pastoral juvenil. E o que é que a pastoral universitária está a preparar para o momento a acontecer em 2018? Nós, este ano, vamos trabalhar um pouco em sintonia e em uma espécie de
parceria com a Pastoral da Cultura e também, certamente, com a Pastoral Juvenil, para estarmos abertos àquilo que a Igreja dos Açores nos propõe nas suas orientações diocesanas de pastoral, que tem este ano como título Partilha, Vem e Segue, e que, na sequência dos programas anteriores, dá uma atenção especial às situações, à dimensão social e às situações de carência social de todas as faixas da população. E, portanto, queremos, junto então nessa parceria com os outros serviços diocesanos de pastoral, aprofundar esta questão da necessidade ou das necessidades que existem à nossa volta, o que é que já se faz e o que é que se pode propor aos jovens que façam na dimensão do voluntariado associado ao longo do percurso académico. Vamos fazê-lo com vários momentos de reflexão e com propostas de atividade concreta de voluntariado, e vamos começar concretamente já no fim de novembro com uma mesa redonda que vai aglutinar grupos de ação social da Igreja e não só, que vão apresentar o seu modo de viver, antes de mais, as dificuldades e as carências sociais e como procuram responder e como acham que os jovens de hoje também procurarão ou poderão procurar ajudar a resolver essas situações. E aí o debate, o diálogo entre o mundo académico e essas instituições que já fazem algo vai ser, creio eu, muito frutífero, no sentido de que pode haver da parte, especialmente dos jovens, o comprometer-se no ajudar nas situações de carência social. Além disso, a nossa reflexão vai também no sentido de acompanhar a preparação e depois também o seguimento do sínodo, portanto, sobre jovens, do qual falámos. O Papa Francisco quer auscultar as expectativas e as condições de vida dos jovens. Este será um processo fácil? É fácil auscultar as condições dos jovens? Já foi proposto um inquérito ao qual os jovens de todo o mundo podiam responder por parte do Papa Francisco, e creio que esta é uma forma de auscultar os jovens e, portanto, creio que não é difícil, no mundo da comunicação que hoje temos, conhecer a realidade e dar a possibilidade de participar, pelo menos nesta questão de manifestar o modo em que se vive, as carências, as necessidades e as expectativas. Penso que é fácil isso tudo chegar ao sínodo, através das respostas que foram dadas nessa espécie de questionário ou de inquérito que foi enviado pelo Papa ou posto ao dispor de todos através do Vaticano, e que aqui também entre nós esteve em circulação e com possibilidade dos jovens a responderem. Padre Paulo Vieira, com o arranque de mais um ano letivo na Universidade, o que é que deseja para a pastoral, para o Serviço Diocesano da Pastoral Universitária para o próximo ano letivo? Bom, é bom que nós sonhemos alto, mas que sejamos realistas e que procuremos realizar, pelo menos, o fundamental, que é dizer no mundo académico, com os jovens lá estão, com os professores, com os outros funcionários, que o mundo académico é lugar de vivência da fé em comunidade, é lugar de preocupação com o mundo de hoje, que necessita de ser evangelizado e que necessita de ser transformado. Portanto, o maior desejo é que isto se concretize, que vivamos a nossa fé onde estamos, inseridos, no mundo académico corretamente, com tudo aquilo que ela implica de celebração, de formação, de ação em favor dos outros. Obrigada, Padre Paulo Vieira. Obrigada por ter aceito o nosso convite de ser o convidado desta semana do Igreja Açores. Havemos de conversar ao longo deste ano letivo e fazendo balanços sobre estas iniciativas. Obrigada por ser nosso convidado. Obrigado eu, e disponível para aquilo que for necessário. Comunicação, bom dia.
E nós regressamos na próxima semana com mais informação e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos ao meio-dia na sua Antena 1 Açores.